Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai dar continuidade a essa série de vídeos destinados a fazer correções de redações do estilo Enem. Então, se você também quer participar dessa iniciativa do canal, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo onde eu te explico como que você faz isso. É muito simples, é muito rápido, é gratuito, então aproveita também essa oportunidade. O Wanderson, do terceiro ano, lá de Fortaleza, no Ceará, trouxe uma redação, participou da iniciativa do canal e trouxe o seguinte tema para a gente discutir: os desafios da guerra contra as drogas na sociedade brasileira, no Brasil. Então vamos ver como que ele tratou esse tema e depois a gente vai lá para a minha página onde eu tenho os meus comentários para a gente identificar como que a gente pode usar essa redação para melhorar a sua redação. Na obra Utopia, do escritor inglês Thomas More, é retratada uma sociedade perfeita, na qual o corpo social padroniza-se pela ausência de conflitos e problemas. No entanto, o que se observa na realidade contemporânea é o oposto do que o autor prega, uma vez que a guerra contra as drogas apresenta barreiras as quais dificultam a concretização dos planos de Moore. Esse cenário antagônico é fruto tanto das violentas medidas por parte das autoridades para solucionar o problema, quanto pela alienação que a mídia causa na sociedade com relação aos entorpecentes. Diante disso, torna-se fundamental a discussão desses aspectos a fim de pleno funcionamento da sociedade. Principalmente, é fulcral pontuar que a guerra contra as drogas deriva da errada atuação de setores governamentais, no que concerne à criação de mecanismos que coíbam tais recorrências. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Devido à violenta maneira de lidar com o narcotráfico, o governo ocasiona a morte de milhares de pessoas inocentes e, mesmo assim, insiste em priorizar essa medida como a principal solução ao problema. Trata-se de uma psicose política de obstinação no erro, instituindo assim um governo alienado, preso às mesmas perspectivas e escasso de progresso. Desse modo, faz-se mister a reformulação dessa postura estatal de forma urgente. Ademais, é imperativo ressaltar a alienação que a mídia causa na sociedade com relação aos entorpecentes. Este meio de difusão de informação faz cada vez mais presente em nosso cotidiano, tornando-se um verdadeiro instrumento de manipulação social e dominação cultural. Partindo desse pressuposto, a poderosa arma de controle social traz apenas informações negativas sobre as drogas, limitando assim o brasileiro de pensar em novas propostas de intervenção ao conflito, além da proposta de exclusão dos narcóticos, que é, a propósito, a única solução do problema induzida ao indivíduo pela mídia. Tudo isso retarda a solução do empecilho, já que a falta de cobranças por parte da sociedade sobre novas medidas por menos violência, como a legalização, por exemplo, contribui para a perpetuação desse quadro deletério. Assim, medidas exequíveis são necessárias para conter o avanço da problemática na sociedade brasileira. Dessarte, com o intuito de mitigar a guerra contra as drogas, necessita-se urgentemente que o Ministério Legislativo reformule a política antidrogas no Brasil, baseando-se na regulamentação da produção em vez de sua criminalização, através do apoio de juristas e ativistas políticos a favor do processo. Desse modo, atenuar-se-á, em médio e longo prazo, o impacto nocivo da guerra contra as drogas e a coletividade alcançará a utopia de Moore. Então, como que a gente pode usar essa redação para aprender e melhorar a sua redação? Para responder essa pergunta, eu estou aqui na minha página, onde eu tenho os comentários para essa redação, para a gente entender o que a gente pode aprender e levar de ensinamento para futuras redações que você venha a fazer. Então, vamos ver aqui, né, o que eu coloquei de comentário. E, assim, a gente tem que entender que quando a gente fala de correção, análise, e para você entender como que você pode aprender com essa redação, você tem que analisar o que tem de positivo aqui, o que tem de negativo e o que tem de sugestão. Então, em azul são os pontos positivos, em vermelho são os pontos negativos, e em verde são as minhas sugestões para a gente melhorar esse texto. Então, você vê que quando a gente analisa a introdução, por exemplo, o que o corretor espera? Que você contextualize o tema, que você traga uma referência para mostrar que aquele tema é importante, que você deixe de maneira muito clara, exposto, qual que é o tema que você vai discutir e que você mostre o seu posicionamento. É isso que o corretor espera de você.
Então, analisando essa introdução, ela está impecável, ela contemplou todos esses pontos. E se você não tinha consciência desses pontos, você não tinha ciência, você não sabia que você tinha que fazer esses pontos, acompanha comigo como que eles foram colocados nessa introdução para você ter agora isso em mente e reproduzir nos seus textos. Você vê que aí na primeira frase, né, a gente tem Utopia do escritor inglês Thomas More, que é um repertório sociocultural, é uma autoridade, e que logo a seguir essa autoridade foi explicada por que ela foi citada. Retratar, nesse livro, né, nessa obra, retratada uma sociedade perfeita, ou seja, tem uma elaboração para que essa ideia não fique solta. Logo a seguir, a gente mostra, a gente consegue perceber que tem uma ideia de contraste entre essa ideia do que seria o ideal colocado pela obra e a realidade da nossa situação, ou seja, o contexto que a gente vai debater. No entanto, o que se observa na realidade contemporânea é o oposto do que o autor prega. E aí você viu que dá essa ideia de contraste. Agora, que realidade é essa? Guerra contra as drogas apresenta barreiras, ou seja, eu mostrei o tema que eu vou discutir. Agora, até o momento, a gente contemplou a contextualização, mostramos de maneira muito evidente a relevância dele, qual o tema que eu vou abordar e, por último, o que eu preciso fazer? Mostrar o meu posicionamento. Então, tá aí. Problema 1, violentas medidas por parte das autoridades. Problema 2, alienação que a mídia causa na sociedade. Ou seja, qual que é o meu posicionamento em relação às barreiras que a guerra às drogas enfrenta? Eu acho que, como barreiras, eu tenho duas barreiras principais. Uma que são as violentas medidas e a outra é o papel da mídia. Ou seja, eu já mostrei para o corretor está satisfeito, o corretor está feliz. Ele lê essa introdução, ele já até abre um sorriso, ele fica com vontade de continuar corrigindo. Então, assim, isso é uma coisa que você tem que levar para suas redações, essa sequência ótima, né, de respeitar a função da introdução frente à redação. Agora, em relação à argumentação, vamos continuar olhando. O que o corretor espera de você? Sempre você tem que saber o que esperam de você. Então, ele espera que você construa um raciocínio que dialogue com o seu posicionamento. Então, se foi dito na introdução que existem violentas medidas e que a mídia causa alienação na sociedade, ele espera que os seus argumentos façam menção a esses dois problemas. Então, o primeiro argumento, ele faria, né, nessa ordem, uma menção à questão das violentas medidas, e o segundo argumento, intuitivamente, faria menção à questão da alienação da mídia. Então, de certa maneira, isso é esperado, né? A progressão textual cria essa expectativa. E não apenas isso, mas também no seu argumento, ele espera que você construa um raciocínio encadeado, que você comece falando por que as violentas medidas elas representam parte do problema, qual que é a origem daquelas medidas, que você consiga relacionar essa ideia com alguma outra área do conhecimento. Então, é a competência número 2, se eu não me engano, que faz menção a essa questão do seu repertório, de você conseguir relacionar aquele tema com outra área do conhecimento, ou seja, uma relação que tenha validação, ou seja, que seja uma relação realmente válida, pertinente, que seja legitimado, e sim, que tenha... Que seja bem conectado com o seu argumento. Então, são todos esses pontos que são avaliados pelo corretor e que é esperado que você faça. E você também conclua, né, conclua esse raciocínio, mostre que essa ideia tem uma repercussão para o tema. Então, como que violentas medidas se relacionam com o tema central do combate às drogas, né, a guerra às drogas? Então, eu começo explicando por que é relevante, relaciono com uma outra área do conhecimento, embaso profundo e fecho essa ideia. E isso é o que a gente espera quando a gente está olhando para um argumento. Vamos ver então nesse parágrafo se a gente consegue identificar esses pontos. E aí você vê que, logo de cara, você vê que eu tenho aí o número 1, o número 2 e o número 3, que de certa maneira fazem menção a essas etapas que eu acabei de escrever. O número 1 seria a identificação da ideia central, o número 2 e o número 3 seria a questão do aprofundamento, e o número 4, que aí não se encontra, seria a repercussão, o fechamento dessa ideia. E por que eu coloquei nessa ordem? Porque, na minha visão, é uma ordem que tem mais lógica. Você mostra o seu tópico frasal, ou seja, a ideia central, você logo em seguida, número 2, embasa, ou seja, por que aquilo que eu acabei de dizer é verdade? Depois você traz o número 3, que, ou seja, é a relação daquelas informações com uma área do conhecimento. E por último você conclui, mostra as conclusões, mostra as repercussões, mostra as consequências daquele problema número 1 que você estava tratando.
Então aqui, esses 3 pontos, de certa maneira, eles até estão presentes. Mas o que a gente pode pontuar aí de erro, né? Então, assim, existem muitos comentários em vermelho que fazem menção à parte estrutural, como você vê aí, errada atuação, ou seja, uma linguagem informal, você vê aí o problema de crase, né, na quarta linha, devido à violenta maneira, ou seja, falta uma crase. Algumas outras expressões que são informais, vagas, que são inadequadas, mas eu quero me ater ao raciocínio, que muitas vezes é o problema central. As pessoas não conseguem organizar seu pensamento. Então, o argumento aqui, ele poderia ser reorganizado para que a ideia central ela fosse melhor explorada. A ideia central aqui não é questão que as medidas pelas autoridades são violentas. Aqui isso não foi defendido de uma maneira adequada. A gente vê aqui que o meu último comentário é: se a ideia central é que a atuação é errada, espera-se o aprofundamento desse ponto. E você vê que, na verdade, a gente não consegue entender por que essa atuação é errada. O que é considerado errado? Não é elaborada essa ideia dentro desse parágrafo de argumentação. Então, por isso que eu falei que eu esperava que fosse que acontecesse um aprofundamento dessa ideia central, mas ela não aconteceu. O número 2, aí, que seria o aprofundamento, na verdade, ele não faz menção necessariamente essa ideia central. Ele fala da violenta maneira de lidar, que ocasiona milhares de mortes, e isso tudo é pertinente à discussão, mas seria muito mais uma consequência, uma repercussão da atuação errada, do que uma explicação do que é essa atuação errada propriamente dita. Existe uma diferença muito grande de você dizer o que é a atuação e o que a atuação causa. Então, essa atuação errada, ela acontece porque existe uma maneira sem estratégia de lidar com essa situação, não existe um planejamento, essa situação não é analisada de uma maneira multidisciplinar, entende? Você poderia justificar e depois, na conclusão desse raciocínio, dizer que, já que isso não acontece, não existe todo um planejamento, o que a gente encontra na prática? Uma violenta maneira de lidar, milhares de mortes, de pessoas inocentes, você não consegue manejar o narcotráfico. Então, o raciocínio ele teria um outro sentido. E aí, né, ainda na linha de analisar o raciocínio, a gente percebe que o Thomas Hobbes, aí, ele fica um pouco solto, porque eu não consigo entender exatamente qual que é a relação do Thomas Hobbes com essa atuação errada. Então, assim, e deveria ter acontecido aí o uso do conectivo que nem eu proponho, essa lógica embasada e assim, ter uma relação um pouco mais clara de como que o Thomas Hobbes se relaciona com a ideia central. Porque olha como a gente começa a empilhar as ideias. Primeiro eu preciso justificar ou explicar o que é essa atuação errada, porque eu não posso simplesmente dar minha opinião e ir embora. Eu preciso sempre embasar o que eu estou dizendo. Então, eu preciso dizer o que essa atuação é errada, não foi dito. Eu preciso dizer por que o Estado, como que o Thomas Hobbes se relaciona com esse contexto. Eu não digo necessariamente, fica muito solto. Então você vê que o raciocínio ele foi muito prejudicado pela sua progressão de organização lógica. Então qual seria a minha sugestão aqui, você deve estar se perguntando, o que a gente poderia mudar? Então eu começaria com essa primeira frase, né, mesmo, que seria da atuação equivocada frente dos setores governamentais em relação a esse ponto, e aí aprofundaria. Isso porque essas ações carecem de um conhecimento multidisciplinar e não levam em consideração as variáveis que podem ser fundamentais para o sucesso dessa ação. Ponto. Eu elaborei. E aí, assim, na verdade, a gente teria que encontrar a seguir um repertório externo que embasasse que você buscar diferentes ideias, diferentes áreas, isso colabora para o sucesso de uma decisão. Então você vê que o Thomas Hobbes, dentro dessa linha de raciocínio, ele fica completamente perdido. Eu não consigo identificar de maneira clara a pertinência frente ao raciocínio que eu estou fazendo. E aí, assim, você vê que muitas coisas são colocadas, muitas ideias são empilhadas e eu não consigo identificar de uma maneira muito fluida, muito clara, qual que é a progressão desse argumento. Então a gente tem aí, trata-se de uma psicose política. O que é psicose política? De obstinação do erro, como assim? Instituindo assim um governo alienado, e são todas afirmações que são difíceis de você simplesmente colocar e ir embora, e não dá uma justificativa por que você está colocando aquilo. Então isso é um questionamento que você sempre tem que ter
para você levar para suas redações e você não cometer mais esse tipo de erro. Você tem que primeiro entender a organização do raciocínio, que é o que eu já falei. Você depois tem que entender o que você sempre tem que embasar aquilo que você está trazendo. Então, se você está dizendo, você está afirmando que a atuação é errada, eu tenho que justificar isso. Que você está dizendo que existe uma psicose política, a pessoa tem que explicar o que é isso. Que é a obstinação do erro, governo alienado, essas subjetividades, eu nem recomendo que você use, porque o texto dissertativo ele é um texto que pede uma linguagem mais objetiva, imparcial. Então, esses são os meus toques para que a gente melhore essas ideias, esse argumento. Né? Você vê que aí essa última frase, inclusive, eu risquei. Por quê? Porque você tem que se perguntar, a frase que eu estou escrevendo agora, ela agrega para a redação que eu estou fazendo? Se essa discussão que a gente está fazendo, ela é relevante, isso é um problema que tem que ser resolvido, tem que ser combatido, vê se eu dizer essa frase que eu vou ler agora faz sentido. Desse modo, faz-se mister a reformulação dessa postura estatal de forma urgente. Isso não é óbvio? Isso não agrega em absolutamente nada. Se a gente está discutindo um ponto relevante, por que eu vou colocar uma frase dizendo que a gente tem que mudar essa situação? Mas assim, é evidente que a gente tem que mudar essa situação. Então não tem sentido a gente gastar uma linha com uma coisa que é desnecessária. Por isso que eu risquei. Então, para fechar esse argumento e você levar para casa aí uma explicação muito clara do que você aprendeu com esse parágrafo. Você aprendeu que é esperado de você que o seu raciocínio tenha início, meio e fim, e que essa linha, essa sequência tem que estar muito clara. A gente também aprendeu que a gente não tem que colocar frases desnecessárias, que a gente sempre tem que embasar aquilo que a gente afirma na nossa redação e que os nossos repertórios, as nossas frases, elas têm que estar muito bem conectadas para que faça sentido o motivo, né, que fique muito claro o motivo de eu estar escrevendo aquela frase. Então, por que o Thomas Hobbes ele está colocado aí nessa argumentação? Como que esses dados de milhares de mortes se relacionam com o tema? Qual que é a repercussão de tudo isso que eu estou colocando? Então, esses são questionamentos que você tem que levar para você, para melhorar a qualidade da sua redação. Então, frente a isso tudo, eu pontuei aquilo que eu já tinha lido. Além disso, embasar tópico frasal e reorganizar ideias, que tem tudo a ver com isso que eu estou dizendo em relação a todo esse parágrafo. Mas vamos seguir e vamos ver esse segundo parágrafo de argumentação. Então, mesma coisa, o que o corretor espera? Que nesse segundo parágrafo seja tratado sobre o segundo problema, que era a questão da mídia, da influência das mídias. Então, eu ainda nem li, mas eu espero que esse parágrafo fale exatamente dessa coisa. Então, ademais, um ponto positivo aí, colocando um conectivo que dê essa ideia de sumatório, é imperativo ressaltar a alienação que a mídia causa na sociedade com relação aos entorpecentes. Então isso aí é muito bom. A gente fez menção ao nosso problema 2, então realmente começamos bem. Só que aí o que acontece? Esse raciocínio ele ficou muito prejudicado, muito enfraquecido, porque esse parágrafo ele tem várias afirmações, mais uma vez, sem fundamentação. Olha só. Olha essa quarta linha, né? Então, verdadeiro instrumento de manipulação social e dominação cultural. Qual o embasamento dessa ideia? Como se manifesta essa dominação? Foi simplesmente colocado uma frase, uma expressão, um conceito, e não foi explicado o que é isso. Eu, na condição de corretor, eu não tenho obrigação de saber o que é. E, pelo contrário, mesmo que eu saiba, eu não sei se você, candidato, quis dizer exatamente o que eu sei que significa essa expressão. Entende? Uma coisa é você dizer de maneira muito clara o que você entende a partir daquela expressão. E outra coisa é você deixar que o corretor tenha aqui a necessidade de saber, de entender aquilo que você está dizendo, de interpretar corretamente aquilo que você está falando. Então a gente não quer correr esse risco. Então você vê que esse argumento ele perde muita força porque muitas vezes aparece esse problema. Então a gente tem, de novo, sobreposição de ideias. Traz apenas informações negativas sobre as drogas, limitando assim o brasileiro de pensar em novas propostas de intervenção ao conflito, além da proposta de exclusão de narcóticos. Olha isso, proposta, propósito. Então, assim, é uma coisa de uma sobreposição de ideias que eu não consigo entender o que está querendo ser defendido. Está querendo se dizer muita coisa e acaba não se dizendo nada.
a gente está querendo falar sobre várias coisas e acaba não se defendendo nada. Então, a gente precisa sempre se ater a essa ideia. É mais fácil, é melhor e de uma qualidade muito maior que você escolha menos ideias, mas que você aprofunde essas ideias, do que você falar de várias coisas e, no final das contas, não embasar, não justificar, não relacionar com outras áreas do conhecimento, dando força ao seu argumento. O seu argumento vai ficar enfraquecido, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, a minha sugestão para esse argumento, se você se identificou, você às vezes tem esse hábito, né, de colocar várias coisas porque você acha que vai agregar, mostrar que você domina o assunto, isso na verdade não é uma coisa positiva. Então, como eu falei, o que eu faria aqui nesse argumento? Eu deixaria de maneira muito clara essa relação. Então, primeiro de tudo, a alienação que a mídia causa na sociedade em relação aos entorpecentes. E isso tem que vir o questionamento. Como que isso se relaciona à questão da guerra às drogas? Eu não entendo, assim, não ficou exatamente claro. Se faz cada vez mais presente no nosso cotidiano, tornando-se um verdadeiro instrumento. Não fica claro como que a mídia, qual que é o papel da mídia em relação à guerra às drogas. Ela ajuda, ela atrapalha, ela é um instrumento que vai ajudar, é um instrumento que vai dificultar. O que eu estou defendendo aqui? Eu não consigo entender, fica muito confuso. Mas se eu fosse fazer esse parágrafo de novo, como que eu, Pedro, faria? Eu faria o seguinte: eu pegaria essa primeira ideia e deixaria de maneira muito clara como que a mídia se relaciona ao combate da guerra às drogas. Eu acho que ela tem um papel fundamental na maneira como a gente enxerga como que a estratégia deve ser elaborada. Ou então, como que a gente enxerga esse problema? Esse é um problema de quem consome? Esse é um problema de quem financia? Esse é um problema de fiscalização? Eu acho que a mídia poderia colaborar no sentido de fortalecer a opinião pública frente a essa questão. Então, eu poderia defender nesse sentido, que a mídia ela tem um papel fundamental na construção de uma opinião pública que, como que a gente poderia assim, fortalecer as medidas promovidas pelas ações governamentais. Então a mídia seria um aliado do governo, ou enfim, uma coisa que eu consegui estabelecer de uma maneira muito clara, porque dessa maneira como está aqui, eu não consigo. Esse raciocínio está muito confuso e isso complica muito a correção. Então vamos seguir e avaliar esse último parágrafo de conclusão e ver o que a gente pode aprender. Então a gente tem aqui que esse assim é o conectivo, então é um conectivo conclusivo, ou seja, mostra para a pessoa que está corrigindo que a gente vai terminar a nossa redação, terminar o nosso raciocínio, então é uma coisa pertinente para você levar para suas redações. E logo a seguir, medidas execuíveis são necessárias para conter o avanço da problemática na sociedade brasileira. Então, essa frase é positiva, por quê? Porque ela retoma tudo que foi dito anteriormente e deixa um gancho para a intervenção, ou seja, para a proposta de intervenção que você naturalmente teria que fazer. Então, isso é um arranjo muito bacana que você pode se inspirar para também reproduzir nas suas redações. Dessarte, aí vem propriamente a proposta, e aí eu sugiro, né, desde Dessarte até Necessita Urgentemente, de simplificar. Olha só como a gente poderia dizer essa frase com 2 palavras, para tanto, ou com 4 palavras, para que isso aconteça, o Ministério Legislativo. Ou seja, vamos simplificar o raciocínio, falar em menos palavras, o que a gente precisa dizer. Então é muito... o segredo da redação não é segredo nenhum. No final das contas, você usar uma linguagem simples, uma linguagem direta e uma linguagem clara, é tudo que você precisa para você se comunicar de maneira eficiente. Então aí a gente vai avaliar essa proposta, e aí você vê que tem os 5 pontos do INEP. Então, 1, o que você vai fazer, 2, quem vai fazer, 5, detalhamento, 3, viabilidade, e 4, finalidade. Então você vê que todos esses pontos aí estão presentes nessa proposta, isso é um ponto positivo. Eu só fiz a sugestão para a gente colocar... Eu questionei essa questão do Ministério Legislativo, eu não entendi muito bem o que é isso, procurei, não entendi. E esse através, ao invés de colocar através, colocar a expressão por meio de, que dá essa ideia de finalidade, de viabilidade, né, melhor do que o através é impreciso, inadequado. Assim, ainda assim a gente tem em verde, né, esse atenuar-se-á, que é uma mesóclise. Eu sugiro que você não use mesóclise, assim, uma forma muito formal de se expressar, é desnecessário frente a esse tipo, o nível da redação. Não está errado, mas é a minha sugestão.
E essa última frase aí, coletividade alcançará a utopia de Moore, então faz uma brincadeira, né, uma referência ao que foi dito lá em cima na introdução, retomada de elementos do texto, isso é uma coisa positiva, que você também tem que se inspirar e reproduzir nas suas redações, tenho certeza que vai ficar bacana, vai ficar pertinente. Então, com isso tudo, vamos ver como que a gente pontuou essa redação competência por competência. Em relação à competência número 1, eu pontuei 160 porque existiram vários erros leves, né, de entendimento, de alguma, como é que se diz, algumas palavras inadequadas, usos informais, enfim, e por essas razões eu não consegui dar 200, dei 160. Em relação à competência número 2, a estrutura dissertativa argumentativa, que é avaliado se a pessoa relacionou, ela apresentou uma tese, estava estruturado, a linguagem estava adequada, enfim, eu achei que muitos desses elementos estavam presentes, mas não consegui dar 200 porque alguns erros correlacionados a essa questão do conhecimento, né, da área do conhecimento, do Thomas Hobbes não estava muito bem encadeado, enfim, alguns pontos aí que não me permitiram dar 200 pontos. Em relação à competência número 3, eu dei 120, porque a argumentação ficou a desejar em alguns aspectos relacionados ao fluxo do raciocínio, as ideias estavam pertinentes ao tema de combate à guerra às drogas, né, os obstáculos, mas elas não estavam bem articuladas, elas não estavam bem encadeadas, estava confuso e por essa razão ficou difícil de identificar um raciocínio, um posicionamento e por essas razões 120 pontos. Em relação à competência número 4, recursos coesivos, eu dei 160 porque eu achei que foi explorado o uso do conectivo, foi utilizado muitas vezes a referenciação, enfim, e por essas razões 160, mas ficou a desejar também muitas frases muito longas, né, a sobreposição de ideias, e aí algumas vezes essa questão da fluidez, da coesão, ficou prejudicada por essas razões 160 pontos. Em relação à competência número 5, 200 pontos, porque foram contemplados aí 5 elementos da proposta, a proposta estava completa e por isso 200. Somando todas essas notas, né, de cada competência, a gente tem aí para essa redação 800 pontos. Então, o que a gente pode fazer para melhorar, né, se você se identificou com algum dos erros, o que você pode também fazer para melhorar esses erros e melhorar sua pontuação? A gente tem aí na norma culta, algumas coisas muito diretas, então se errou crase, acertar a crase, estudar a crase, né? Então, abrir outros vídeos do YouTube, né? Tem muitos canais muito competentes para te explicar crase, abrir uma gramática, seja por onde você se achar, assim, se encontrar, né? Evitar termos e expressões informais e inadequados, então, assim, isso é uma questão de treino, né? De você ter esse feedback de que expressões são adequadas e que não são, e quais não são. E montar uma lista. Assim, não tem muito para onde fugir. Isso é repetição e com o tempo você vai entender que termos usar e que termos evitar. Então é uma questão de prática e você ir acrescentando palavras à sua lista e não só palavras inadequadas, mas também sugestões de substituição para esses termos, expressões e palavras. Evitar a primeira pessoa do plural foi usado ao longo do texto, né, nos parágrafos de argumentação. A gente não se ateve muito a essas questões estruturais, mas a primeira pessoa do plural, o nós, ao longo da redação, excetuando-se a conclusão, ele não é bem-vindo, então evitar esse tipo de uso e evitar termos excessivamente rebuscados, precipuamente, fulcral, mesóclise, porque isso não necessariamente vai agregar valor à sua redação. Em relação à estrutura e recursos coesivos, estudar pronomes demonstrativos, então a gente teve um erro do este, né, para se referir a uma coisa que foi dita anteriormente, o uso estava inadequado. Estudar referenciação, então, como você explorar, né, de maneira positiva o que foi dito anteriormente, né, explorar o uso dos conectivos, como a gente colocou aí no final. Evitar períodos longos, ou seja, evitar que a sua frase seja muito cansativa de ler, que você vá falando várias coisas e assim, no final daquela frase eu já não me lembro mais qual que é o raciocínio. Então, assim, fazer com que suas frases sejam o máximo de direto, de objetivo possível. Lembra na conclusão, quando a gente reduziu a frase para 2 palavras. Então, assim, faça esse exercício de simplificar a sua linguagem sem perder qualidade.
evitar frases necessárias, ou seja, é aquela reflexão que a gente tem que fazer. Será que o que eu estou escrevendo agrega para a minha redação? Será que o que eu estou escrevendo é primordial para o texto que eu estou fazendo? Isso é uma reflexão pertinente. E conectar períodos, explorar os conectivos. Os conectivos, assim, é a base de toda a lógica do seu raciocínio. Ele mostra para onde você está indo, para onde você não está indo, o que você valoriza, o que você não valoriza. Então, assim, explorar os conectivos é uma coisa fundamental. Pesquise sobre eles, o que eles significam, quais são os usos corretos e incorretos para cada um deles. Aqui no canal tem várias correções que você vai se inspirar para conhecer erros de outras pessoas e acertos de outras pessoas, para você saber o que você pode modificar e melhorar o seu texto. Então, na argumentação, a gente tem aí de pontos que a gente pode melhorar. Organizar o raciocínio, que nem eu falei ao longo dessa correção. A terça ideia central, então assim, sempre ter de maneira muito clara o que você quer falar e a relação dessa ideia com o tema, então atentar-se para a relação da ideia com o tema, isso é primordial. Embasar afirmações e dados, então assim, sempre que você colocar uma coisa na sua redação, ela tem que ter uma fundamentação, para você evitar aquele tipo de comentário, período solto, frase solta, aprofunde, expositivo, em que você simplesmente colocou e não aprofundou. Relacionar o argumento com a tese, ou seja, o argumento só existe porque ele tem que defender uma coisa que foi dita na sua tese. Então essa relação tem que ser óbvia. Explorar a repercussão, consequência ou conclusão do problema. Isso não foi colocado, a gente comentou. Então é o final da história daquela ideia inicial. Então se a ideia tem início, meio e fim, esse fim tem que ser explorado também. Relacionar de modo evidente o repertório sociocultural e tópico frasal. Aí faz menção especificamente à questão do Thomas Hobbes, por exemplo. Como que o Thomas Hobbes se relaciona a uma conduta errada? Entende? Isso deveria ser mais evidente, seria mais claro, eu não ter que quebrar minha cabeça para tentar entender qual a relação entre os dois pontos. E você fazendo todas essas mudanças, né, conseguindo melhorar esses pontos, eu tenho certeza, ou os pontos que você se identificou, eu tenho certeza que a sua redação vai mudar de patamar assim absurdamente. Então, se você gostou dessa correção, desses comentários, se inscreve no canal, entra no nosso grupo do Telegram para receber esse PDF. Então, se você quer receber esse PDF com todos os comentários, com todas as notas, com um plano de ação para melhorar os erros dessa redação, mas que também podem ser os erros da sua, entra no nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que vai ser um prazer muito grande ter você lá com a gente, e além de você receber esse PDF, você também vai receber a programação semanal aqui do canal, para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo, e tá aí com a gente, seguindo nessa preparação, tá bom? Então a gente se vê nos próximos vídeos desse canal. Um abraço.